Queridos e amados irmãos, mais uma vez, amados, estamos aqui juntos para estarmos fazendo mais um vídeo falando da beleza, da glória e da sua santidade. Mas hoje eu quero falar primeiramente de Deus e de um grande líder que foi na terra chamado por Deus. Um grande líder que fez uma grande obra para o Senhor, chamado-se Josué. Em Josué 11:23, diz a palavra do Senhor nesta forma assim: Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisão e tribo, e a terra repousou da guerra. Queridos e amados irmãos, nós vamos ver aqui, queridos, na palavra de Deus, Josué foi um grande líder. Nós vamos ver 7 posições ou 7 coisas que Josué foi. 7 posições que desempenhou Josué. Também podemos assim. Mas vamos aqui trazer um tema. Josué foi um líder exemplar. Queridos e amados, quando nós falamos de Josué, nós podemos ver um grande líder exemplar. Um líder que deu alegria ao coração de Deus, frutificou, prosperou. Grande foi os sinais que Deus colocou na terra. Grande foi o prodígio de Deus através de Josué. Queridos, então eu quero trazer para você uma palavra que Deus fez através de Josué. Mas aqui quero deixar 7 coisas que Deus pôs sobre a vida de Josué. Primeiro, está em Josué 1:2. Josué foi chamado por Deus. Capítulo 1, verso 2. Queridos, para nós ser um líder, verdadeiramente temos que passar por grandes aprovação e provações de Deus. Josué, juntamente de Moisés, ao lado de Moisés, ele provou para Deus, para Moisés e para o povo, que poderia ser um grande líder. Amados, quando nós olhamos Josué 1:2, chamado por Deus, ele foi um grande líder porque ele foi chamado por Deus. Ninguém tem prosperidade, ninguém faz algo se ele não for impulsionado, se ele não for chamado, ordenado para ir em nome de Deus. Então a primeira coisa que quero mostrar para você na vida de Josué, são 7 coisas que eu quero mostrar na vida de Josué. Primeiro, Josué foi chamado por Deus. Em Josué 1, verso 2, Deus o chamou. A segunda coisa, Josué foi santo, que não tolerava o pecado. Josué 7:25 e 26. Queridos, nós não vamos confundir santidade com egoísmo ou com exaltação. O homem que é santo, ele vive para Deus. O homem que é santo, ele está sempre olhando para a santidade de Deus. O homem que é santo, ele vive sempre na presença de Deus
instruindo alguém, que Deus lhe ordena e diz: não faça assim, mas faça assim. Josué sempre ouvia a voz de Deus por intermédio de Moisés. Então, a segunda coisa na vida de Josué foi santo, que não tolerava o pecado. Josué 7, 25 e 26. Queridos, quem é chamado para ser um líder, quem é chamado para ser e fazer a diferença, ele faz, porque Deus jamais vai lhe abandonar. Deus o chamou Josué, aprovou Josué no ministério, provou Josué e disse: você para mim é um grande líder. Queridos, a terceira coisa, Josué foi um líder exemplar. Porque orava. Josué 7:6. Por que Josué foi um líder exemplar? Primeiro, porque foi chamado por Deus. Segundo, porque santo, que não tolerava o pecado. Terceiro, porque orava. Josué 7:6. Irmãos, o homem tem que orar. O homem tem que falar com Deus. O homem tem que buscar a Deus. Como buscar a Deus? É fácil, irmãos, buscar a Deus? Queridos, tenho 25 anos que busco a presença, conhecimento e busco de Deus a firmeza. Amados, não é fácil estar na presença de Deus. Não é fácil buscar a presença de Deus. Irmãos, existe uma tempestade muito forte. Existe alguém por trás, no mundo espiritual, querendo te parar de todas as formas. Mas simplesmente eu te digo: não dê ouvido zum, não dê ouvido falatório. Coloque a tua cabeça, a tua mente, o teu coração em Deus. Deixa. O salmista disse: 1000 cairá de um lado, 10.000 ao outro lado, mas você será firme. Você estará firme, porque Deus tem uma promessa na tua vida. É por isso. A quarta, Josué foi um líder exemplar, vitorioso. Ele foi um líder exemplar, porque foi vitorioso. Josué 11, 23, Hebreus 4, 8 a 15. Josué foi um grande líder, porque tudo o que ele fazia, ele tinha vitória. Queridos, não é porque Josué não teve luta, não é porque Josué não foi afrontado, não é porque não tinha alguém entre os filhos de Israel que não murmurava. Tinha, mas Josué tinha uma certeza: é que Deus o lhe chamou para ser vitorioso. Deus o lhe chamou para ser vitorioso. Deus o chamou, Josué, para ser um grande líder exemplar. E um líder, irmãos, não pode ser derrotado. Um líder não pode ser vencido. Um dia, numa grande luta, Deus o disse para mim: meu filho, você tem a obrigação de vencer Satanás. Eu disse: Deus, eu não tenho capacidade de vencer Satanás. Porque, queridos, eu estava olhando para minha capacidade. Eu estava olhando para minha estrutura. Aí o Senhor Jesus me disse: você tem que vencer Satanás. A segunda vez. Eu disse: Deus, eu não dou conta. O Senhor disse a terceira vez: você tem que vencer Satanás. Você tem a obrigação de vencer Satanás. Aí eu disse: como eu vencerei? Ah, Deus quer ouvir de você.
Deus quer ouvir você se expressar e perguntar para Deus. Deus o disse, sabe por que você vai vencer Satanás? Eu chorando disse, diga, Senhor, para mim. Deus o disse, porque eu venci Satanás. E eu estou na tua vida. E todos que estão comigo têm a obrigação de vencer Satanás. Queridos, eu enxuguei os olhos e comecei a dar glória a Deus. Eu disse, Jesus está comigo. Então eu vou vencer Satanás. Eu sou um pregador, eu sou um missionário, eu vou vencer Satanás porque Deus está comigo. Josué venceu, queridos, obstáculos. Josué venceu todos os obstáculos porque Deus o chamou para ser um líder vitorioso, exemplar. A quinta, Josué foi instrutivo, querido. Josué, ele tinha estratégia. Josué ouvia a voz de Deus. Chegou alguém e disse para mim um dia, rapaz, mas tu tem tantas visões na igreja, tu revela aquilo, e diz que Deus falou e dá tudo certo, tu ora e Deus cura. E que negócio é esse? Tu fala, será se Deus fala tanto assim? Eu disse, meu irmão, é o seguinte, não julga o vaso. Julgue o que o vaso diz. Se Deus está falando e está cumprindo, é Deus. É Deus que está fazendo na minha vida. Josué, ele ouvia a voz de Deus. Josué ouvia o que Deus estava falando e colocava em prática. Nós temos que fazer isso, queridos. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Um bom líder, um exemplo de líder, um líder exemplar. Ele não faz de si mesmo nada, mas ele ouve o que o Deus dele, o que o Senhor dele está ordenando. Um bom líder, para uma nação ele pode ser derrotado, mas se ele estiver fazendo o que Deus está mandando, ele vai provar para uma nação, para um povo que ele está certo. Isso foi o que Josué fez, em quinto lugar. Em sexto lugar, exemplar. Josué 24:15. Ele era um líder exemplar. Ele era um líder que tinha exemplo. Queridos, um dia minha esposa chegou em mim e disse para mim, meu amor, tem um pastor que a hora que ele me encontra, ele fica falando coisa que não deve para mim. Eu disse para ela assim, me diz quem é ele, que eu vou visitar a igreja dele. Me diga quem é ele, que eu vou fazer uma visita a ele. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Disse, meu filho, você é um líder. Você é um líder exemplar. Você é um líder espiritual. Não se iguala a esses derrotados. Não chega ao nível. Se você for até ele querer ouvir, ou querer algo dele, ou fazer algo com ele, você vai estar ao nível dele. Falei, Jesus, eu te louvo porque tu ainda fala comigo. Deus o disse para mim, deixa ele comigo. Um líder fazendo coisas erradas. Um líder fazendo coisa obscura ou coisas caóticas, coisa obscena sobre uma nação, existe demais. Queridos, eu quero vos afirmar, amado, eu quero dizer para você que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu quero dizer, um bom líder, ele tem uma visão longínqua, ele não tem uma visão pequena. Mas eu falava no meu coração, eu podia ir conversar com ele. Ele não sabe de onde eu vim, ele não sabe. Ele não sabe quem era eu. Mas Jesus disse, ei, você é um bom líder, rapaz, eu te chamei. Para com isso. Olha para a vida de Josué. Labre a súria, mandar a clama sou. Ah, queridos, quantos que estão, amados, agindo
na força do pulso, quantos estão agindo na base da bala do revólver. Líderes agindo na carne, matando obreiros. Muitos líderes sufocando alma, porque já não tem Deus no coração. Quantos líderes que já o Espírito Santo não habita sobre o coração dele, nem dentro da igreja, porque é ele que está mandando, não é mais o Espírito Santo. Mas a sexta, exemplar. Josué foi um líder exemplar. Eu disse: Jesus, muito obrigado, meu Deus, porque Senhor me deu uma ordenância. O meu Deus disse para mim: eu te levantei como um bom líder, ainda que o homem não veja. Eu estou na tua vida e tudo o que tu fizer vai prosperar. Assim foi com Josué. Josué, aonde tu colocar o pé, eu te darei por herança. Aonde tu colocar a ponta do teu pé, ali estarei. E ninguém te resistirá, porque eu estou contigo. Chabracalamandará canta. Ai, plesteri miniki o louco amplesto comprovia sarabancho. Ouça, se você verdadeiramente é chamado por Deus, não te preocupe. Coloque a tua cabeça no travesseiro. Depois que orar, depois que você foi chamado, depois que você orar, você pode confiar e esperar em Deus. Porque o Deus que me chamou há 25 anos atrás, ele nunca me abandonou. Mas a sétima, Josué foi um líder exemplar. A sétima, de grande influência. Ai, oh glória! Rabacanta Xabederemenegia falabla furiandai. Ah, queridos, um bom líder, ele tem uma grande influência, porque Deus está na sua vida. Josué 24:31. Um bom líder, ele conquista. Um bom líder conhece as suas ovelhas. Um bom líder defende o seu rebanho. Um bom líder conhece a estrutura, a força das suas ovelhas. Uma por uma conhece o bom líder. Queridos, nós não podemos julgar as ovelhas iguais, porque um bom líder conhece a estrutura de cada ovelha. Nós não podemos julgar as ovelhas todos iguais. Da mesma forma, um bom líder tem visão de Deus. E um bom líder vai diferenciar as ovelhas. Vai ter estratégia para vencer o inimigo. Josué, como um grande e bom líder, grande influência ele tinha. Josué 24:31. Queridos, Josué provou para os filhos de Israel. Deus disse: Josué, eu te chamei, vou ler de novo. Presta atenção, Josué 11:23. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e ponto. Josué deu a herança aos filhos de Israel, conforme a sua divisão e tribo, e a terra repousou da guerra. Queridos, nem todos receberam a herança, porque morreram no caminho no deserto. Muitos morreram pelejando, lutando, mas Josué, aqueles que estavam com Josué, tiveram o direito e receberam a herança. Queridos, que Deus em Cristo abençoe. Um bom líder não age pela emoção. Um bom líder, ele ouve, ele vê e pede a Deus. Ele pede a Deus estratégia, ele pede a Deus estrutura, ele pede a Deus capacidade, ele pede a Deus força, ele pede a Deus coragem, ele pede a Deus para alcançar a sua promessa. Isso foi o que Josué fez. Queridos e amados,
Josué foi um líder exemplar. Esta é a mensagem desta noite. Tome posse em nome de Jesus.